Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a segunda parte do retorno dos gigantes que o nosso Pai Celestial deu este sonho à nossa irmã Celeste no dia 11 de maio de 2020. Eu espero que você tenha visto a primeira parte. Se você não sabe quem é a nossa irmã Celestial, ela, portanto, foi chamada por Deus já desde 2012 para alertar as pessoas, e ela disse, muito antes de vir a pandemia, o Senhor disse a ela, também falou das coisas que as pessoas levam nos braços, falou que o Donald Trump não ia ganhar para presidente, e a guerra na Rússia, etc, etc, etc. E outras coisas mais que eu não posso falar aqui. Há uma secção aqui, uma secção de vídeos que estão no Rumble, porque aqui nesta plataforma não é possível. Só, meus irmãos, aqui está a segunda parte de Retorno dos Gigantes. Eu vou orar ao Altíssimo, e então eu tenho a certeza que se você já viu a primeira parte, já está informada de que seres, anjos caídos que foram trancados em prisões, eles serão soltos nos últimos dias para ajudar na devastação dos ímpios. E estes seres são canibais, como está aqui. Eles são canibais e eles comem carne humana. E então eu vou ler, vou traduzir a segunda parte, que ainda tem bastante para traduzir aqui. Eu espero que você esteja tirando proveito destes ensinamentos que o nosso Pai Celestial tem dado à nossa irmã Celestial. Estes vídeos, estes sonhos, não são para intimidar, mas para nos prepararmos, para quando você se deparar com estes seres à sua frente, você não ser enganada, porque eles vão vir como os nossos irmãos, nossos amigos, que vão ajudar a humanidade. E milhares de pessoas vão cair como patinhos. E quando acordarem já será tarde demais. Alguns deles, quem sabe, já vão acordar no ventre deles. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao teu nome. Ajuda-nos, protege-nos para que a gente não caia no erro. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a vir neste vídeo, Senhor. Nós sabemos que dias difíceis vão vir, Senhor, mas Tu és maior do que tudo o que vai vir, Senhor. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, que te agradeço. Amém. E então ela usa aqui Isaías 9:2, que diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles resplandeceu uma luz. Deus está desvendando mistérios do fim, soprando poeira de cada pergaminho. A verdade virá, não importa quem não goste, de mim e de outros como eu. Portanto, a verdade virá. E ela diz de pessoas como ela e como outros. O povo de Deus possuirá a sua posse. E uma das melhores e maiores dessas posses é a verdade. Por isso é que os meus canais se chamam Atalaia, a verdade te libertará. Ou a verdade libertará. Tenho 2 canais, tenho esse e tenho outro quase com o mesmo nome. Portanto, diz então, o povo de Deus possuirá a sua posse, e uma das melhores e maiores dessas posses é a verdade. Então vamos olhar para Gênesis 6, e usando o inglês simples, ele realmente diz o seguinte, em Gênesis 6, 1 e 2. Agora aconteceu, quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, e filhas nasceram para eles, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram para si esposas de todas as que eles escolheram. De todas as que eles escolheram. Aqui está novamente a partir de uma tradução mais antiga, chamada Tradução Literal da Juventude. Portanto, esta tradução que está aqui é outra tradução, e diz assim: e acontece que a humanidade começou a multiplicar-se na face da terra. E filhas nasceram para eles. O versículo 2. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens,
que são justas e tomaram para si de todas as que escolheram. Assim, vemos o escritor se esforçando para apontar para dois grupos de pessoas aqui, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Está aqui, and sons of God, e também diz as filhas dos homens. E então ela diz aqui, vemos o escritor se esforçando para apontar para dois grupos de pessoas aqui, filhos de Deus e homens com suas filhas. Agora vamos ser normais aqui, usando o uso normal da linguagem, o sintaxe e tudo mais. Homens e mulheres juntos, tanto na Bíblia quanto na vida real, significam homens. Deus não gosta de pronomes de género desde o início. Ele deixou bem claro que toda a sua criação é agrupada em tipos: babuíno, ovelhas, bovinos e homem. Homens é o que a Bíblia diz significar homens, mulheres, crianças agrupados em uma espécie. No entanto, aqui vemos os filhos de Deus. Os filhos de Deus que vieram encontrar as filhas dos homens e dormiram com elas e fizeram delas suas esposas. O texto diz que a humanidade estava se multiplicando. De vez em quando nasce uma menina. A população humana de meninas começou a crescer. Agora considere que este versículo é falado nos dias de Noé, ou seja, naquela época, toda a genealogia de Noé, desde os dias de Adão e Eva, havia se encontrado no casado e acasalado. Então, por que é que a Bíblia sente a necessidade de nos apontar o negócio do acasalamento novamente? O que é que há de tão especial nisso que precisamos de uma recapitulação? Já não sabemos como todas as pessoas da Bíblia chegam até aqui? Nós fazemos, mas este tipo diferente de acasalamento é sempre que algo diferente de normal acontece na Bíblia, e então a Bíblia dá uma menção especial, portanto menciona especialmente sobre isso. E a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram ao encontro das mulheres. Na Bíblia hebraica, que é dividida como Bené a Elohim. Bené a Elohim. Um termo que é usado em outras partes da Bíblia para descrever as estrelas, que também são referidas como os anjos. Eles vieram para a humanidade, as fêmeas, para escolher esposas entre eles. Este tipo de atividade é absolutamente 1 bilhão de vezes proibido pelas Sagradas Escrituras, e eu vou adicionar links para outros postos no final. Deus disse: companheiros gentis com bondade. Macieiras têm maçãs, babuínos têm filhos babuínos, tigres têm tigres e humanos têm humanos. A regra é repetida com tanta frequência na história da criação porque Deus quer que Adão, o porteiro, obtenha esta regra desde o seu primeiro dia de trabalho, quando o jardim lhe será dado, companheiros gentis. Pelos anjos caídos, acasalando mulheres, toda a história do homem foi bagunçada. Uma bagunça que piorou tanto a vida em cima do que já acontecia no jardim. A humanidade foi separada de Deus no jardim, mas agora a humanidade está sendo cortada como drogas baratas com uma mistura muito potente de tipo imortal. As pessoas realmente hoje em dia estão à procura da imortalidade. Portanto, a humanidade está sendo cortada como drogas baratas, com uma mistura muito potente do tipo imortal. Anjos caídos podem assumir qualquer forma, meus irmãos. Eles podem aparecer como pessoas reais, ou como fumaça, ou como névoa, e dormir com homens e mulheres. Faça uma pesquisa, leve e veja quantas vezes este chamado pai dos deuses de Olímpios, Zeus, como estes demônios adoram títulos. Uau! Veja quantas vezes é dito em suas intermináveis histórias que eles dormiam com donzelas da terra. E eis que Zeus, ou Zeus, orgulhoso, se transformou em uma nuvem e caiu sobre ela, abençoando-a com os seus encantos, até que a donzela adormecesse ou então fizesse alguma maldade. As pessoas não devem dormir com névoa ou anjos que tomam a forma de humanos. Este é um tipo de espírito comum chamado incubus. Eu já fiz um incubus.
Eu já fiz um vídeo aí para trás de incumbos, ver se eu consigo encontrar. É os incumbos e sucumbos. Incumbos acho que é os homens e sucumbos as mulheres, se não estou em erro. O seu objetivo é simplesmente estuprar mulheres adormecidas. São pessoas que costumam ministrar diante de Deus. Todo o ser criado neste mundo tem um emprego. Todo anjo, uma vez, respondeu a Deus até que a iniquidade foi encontrada em Satanás e ele trouxe a guerra para o céu. Ele foi açoitado de lá, jogado fora, pelo anjo Miguel, Gabriel, Uriel e os demais. E amargamente tomou a sua morada no segundo céu, onde governa desde então. Eles não chamam Satanás do príncipe do poder do ar à toa. Esse é o seu domínio. Portanto, quem não acredita que um anjo pode se parecer com um homem, quem acha que os anjos sempre têm que aparecer com 100 raios brilhantes sobre ele e uma trilha sonora de trompete, vamos visitar Juízes 6, de 11 a 23, e eu vou parafrasear. Portanto, ela vai usar aqui. Diz assim: Israel está sob ataque constante de Miriam. Essas pessoas vêm a cada ciclo para destruir todas as plantações, para matar o gado dos hebreus, destruir as suas fundições, para que não possam fabricar armas e basicamente devastar a nação, a ponto de Israel se esconder em cavernas, comendo frutas vermelhas e outras coisas. Deus então decide por Gideão como seu novo líder e aparece como um anjo chamado o anjo do Senhor para ele. Sempre que você vê anjo do Senhor em maiúsculo, em letras maiúsculas, é Jesus em sua forma pré-encarnada, antes de nascer como homem. Este anjo apareceu e conversa com Gideão por um bom tempo, mas tudo o que Gideão vê é um jovem de aparência um pouco mais agradável do que ele mesmo, a quem ele chama de meu senhor. Esse pequeno senhor é como você se dirige a um ser humano que é de melhor posição do que você. Meu senhor, não senhor, é o senhor, que é como Deus é tratado. Então, tudo o que Gideão vê é uma cara mais bonita, mais abastada do que ele mesmo, até que ele quer oferecer algo como um sinal de que a palavra que ele ouviu é verdadeira. E ele faz e traz, mas o anjo não come. Ele diz: derrame-a sobre esta rocha. Toda a oferenda tem que ter um altar. Então Gideão fez isso. O anjo traz fogo na rocha para queimar a oferenda e desaparece. É quando Gideão está tipo: oh não, eu vi Deus, e ele tapa os olhos e tem um colapso porque sabe que as suas leis, quem vê Deus deve morrer. Mas Deus o confronta e diz: não desta vez, menino, eu preciso que você trabalhe para mim. Isto prova que um anjo pode aparecer com aparência normal, como qualquer coisa, e você não saberá que vi um anjo. A Escritura até consolida este facto com um versículo que se encontra em Hebreus 13, 2, que diz assim: não deixes de mostrar hospitalidade a estranhos, pois assim algumas pessoas entretiveram anjos ou receberam anjos na sua casa sem saber. Os anjos podem assumir formas. Anjos obedientes que servem a Deus nunca fazem uma única coisa que não sejam ordenadas a fazer, mas anjos caídos não têm absolutamente nada a perder. Pessoas, eles podem... Portanto, gente, ela está dizendo, os anjos caídos não têm absolutamente nada a perder. Eles já perderam a eternidade. Então não há literalmente nada que impeça essas criaturas de causar estragos na humanidade como uma maneira de voltar a Deus e partir o seu coração. Eles não têm nada a perder. Eles sabem o quanto Deus ama a humanidade. E ao nos destruir, esperam puni-los como Ele os puniu e punirá. Na verdade, os únicos que não sabem que Deus ama a humanidade é a própria humanidade. Gastamos o nosso tempo negando, amaldiçoando, rejeitando, enquanto qualquer um dos caídos daria
a sua asa esquerda para estar de volta na presença dele. Leia o livro de Enoque em algum momento. Veja o que ele diz. Diz que quando os anjos caídos fizeram essa ação e Deus os amaldiçoou, veja como eles choraram. Eles choraram inconsoladamente e pediram a Enoque que, por favor, levasse uma petição de perdão para eles a Deus. Mas Deus não estava aí porque Deus não estava tendo isso, porque se vocês só pudessem ler por si mesmos o que a terra se tornou por causa deles, vocês desmaiariam. Foi ruim, foi terrível. Os gigantes, os seus filhos, estavam travando guerras por toda a parte da humanidade e se colocando como reis. Eles estavam exigindo uma enorme quantidade de tributos, de ouro, de prata, de ovelhas, de gado, de escravos, de comida. Quanto à humanidade, não conseguia acompanhar a demanda, o que eles faziam. Por quê? Porque eles comiam a humanidade. Sim, cheguei a um ponto de que os anjos justos estavam tão chateados que pediram a Deus dizendo: Senhor, não vês, não te importas com estes caídos fizeram? Olha, a terra está arruinada. Sim, eles podem ver lá de cima. Então, surpresa, pare de pecar, você está sendo gravado. Os anjos bons imploraram a Deus que cessasse o sofrimento da humanidade. Enoque escreve que o homem estava chorando tão alto da terra que os anjos o viram e disseram: Deus, por favor, o sofredor, por favor, faça algo, Senhor. Eu peço, como a humanidade está sofrendo. E aqui estão algumas maneiras. Ela agora vai explicar algumas das coisas que estes anjos fizeram. Primeiro, diz aqui: os anjos caídos são inacreditavelmente, incrivelmente violentos. Se você já viu assassinos em duas pernas que podem andar, falar, pensar e tramar em 1 bilhão de pontos do seu IQ, de maneiras de assassinar os seus oponentes, são eles. Portanto, eles são eles. Eles são como essas pessoas. Cada última coisa boa neles foi irreversivelmente destruída. Senhoras e senhores deputados, se quiserem saber os enormes efeitos repercussivos do pecado, vejam o que aconteceu ao nosso mundo quando Adão e Eva caíram. A terra foi amaldiçoada e passou da abundante utopia produtiva para este deserto sombrio e amaldiçoado de espinhos e plantas espinhosas e terra dura. Deus disse a Adão: você vai suar para colocar um pedaço de comida em sua mesa. Você terá que quebrar as suas costas para ganhar a sua vida. Agora você sabe que o emprego é assim. Parece que você está hipotecando as horas da sua vida por algumas moedas para pagar o aluguer, para dormir, para comer e acordar, para fazer tudo de novo até que elas te enterram. Isso não é vida, isto é uma maldição. Por causa da violência destes anjos, e especialmente dos seus filhos, meio anjos, meio homens, a terra caiu em guerra. Tanta guerra, humanos lutando contra humanos, mas principalmente humanos lutando contra estas criaturas. Gente, eu te dou todos os contos de fadas e lendas da vida. O homem luta contra o dragão. O homem luta contra os monstros, os marinheiros, com 19 cabeças que podem crescer. Se cortares as cabeças, crescem de volta. O homem luta contra monstros marinhos com uma cabeça que exige que uma virgem seja jogada das rochas uma vez por mês para alimentá-lo, ou ele comerá todas as virgens da aldeia. O homem luta contra o Minotauro, que é um meio touro, meio homem, um Nefilim, que na verdade tinha uma mãe que amava e um pai que o odiava tanto que o prendeu num labirinto insolúvel e enviou pessoas que ele não gostava para o labirinto para serem comidas pelo seu filho. Exceto que não era realmente o seu filho. Era um anjo caído que dormia com a sua esposa e ela tinha aquela abominação. Eis tudo o panteão dos deuses egípcios, romanos, gregos, nórdicos e outros. Ela está dizendo exatamente o que é contado em contos de fadas não é bem contos de fadas. Aquelas lutas que nós vemos, homens lutando com monstros, isto é uma realidade, só que eles estão passando para a humanidade como se fossem contos de fadas.
Eis as fadas, os duendes, os anões, os elfos, os lobos, etc. Todos evoluíram desta linhagem ao longo do tempo. Família, por favor, fiquem aqui comigo. Eu estou levando você para algum lugar. Não posso postar estes sonhos em sã consciência sem ensinar primeiro. Por favor, fique comigo. Os mitos que você estava estudando na escola, eu lia nas horas vagas, não eram escritos por povos antigos ricos em vinho. Eles foram escritos por povos antigos, enfrentando essas forças muito malignas e criaturas perigosas que levavam as suas ovelhas, levavam o seu gado, as suas filhas e levavam a sua vida. As histórias dos índios americanos estão cheias de histórias como essas. De pessoas, histórias de luta contra gigantes de cabelos vermelhos e enormes que tiveram de ser presos em cavernas e queimados vivos porque simplesmente não paravam de atacar e comer os índios. Segundo, esse é o primeiro ponto. O segundo, os anjos caídos foram amaldiçoados. Eles são distorcidos. E não me importa se são óbvios, originais, assustadores, falsos deuses gregos ou aqueles com lindos cabelos loiros, acentos perfeitos, vestes brilhantes que gostam de imitar os santos, que gostam de imitar os anjos. Até mesmo o grupo loiro também é assassino. São todos assassinos, mas a humanidade descobrirá no futuro o que é que eles são. Nada do que eu diga é mentira. Não importa como soa aos teus ouvidos. Se você precisa de espaço para respirar, ou espaço para se acomodar e aceitar o que eu estou lhe dizendo, leve-o, faça uma pausa, mas depois desse intervalo, baixe o livro de Enoch gratuitamente na Apple ou na Google Play Store e leia. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu já pus o livro de Enoch no meu canal. Não tenho a certeza se ele ainda está lá. Tenho que ver, se não estiver, e depois ver por um. E então ela diz para vocês lerem, pule a introdução do Sr. Eduardo Bow e apenas leia o texto em si. Peça a Deus que o ajude a entender o que você está lendo e permita que o seu espírito teste e compartilhe aqui. O Senhor julgará, vai nos julgar no final. Amém. Ponto número 3. Os anjos caídos são homens comedores. Isso não é exagero. Eles já comeram a humanidade. E vamos visitar brevemente outra vez isso aqui, da série de animação do sucesso Ataque do Titã. Já pus aí para vocês verem que de desenhos animados, pus no primeiro vídeo. Resumidamente, este é o futuro. Eu sei que não parece futuro. Eu disse muitas vezes neste blog que a devastação que está por vir destruirá as nossas cidades até que a vida gire para trás e chega à Idade Média ou ainda pior. Eles são forçados a viver atrás dos muros de 50 metros de altura, 164 metros de altura, e vivem em zonas dispostas como uma flor, como um botão de rosa no centro. Porquê? Porque se os titãs voltassem e rompessem a parede externa, o pulso, quem não fosse comido poderia fugir para o próximo limite interno, onde as paredes eram ainda mais grossas e mais altas do que o primeiro muro de fronteiras. E se os titãs conseguissem romper este limite, os sobreviventes poderiam fugir para o próximo muro interno mais espesso. Adivinha quem vivia nas paredes internas mais altas e grossas e robustas? Os governos, os ricos. Você adivinhou? Adivinha? O que é que você mais adivinha? Que os titãs voltarão numa manhã ensolarada, sem uma palavra de aviso. Eles vão aparecer nus, lentos e famintos. O resto está bem claro no trailer. Bem, o que é que diz a Bíblia sobre isso? Versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram para as filhas dos homens, e eles deram a elas filhos. Eles eram os homens poderosos que eram de antigamente homens de renome. Versículo 5. Então o Senhor viu que a iniquidade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era apenas má, continuamente. E o Senhor estava arrependido de ter feito o homem na terra e ele estava entristecido em seu coração. Então o Senhor disse: destruirei o homem que criei da face da terra, homem e besta, coisa rasteira,
Pássaros do céu, porque lamento tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Veja porque a enchente aconteceu. Se alguém lhe dissesse porque um Deus amoroso acabaria com toda a terra, bem, aqui está o porquê. Deus é amoroso, mas não é tudo. Quando você tem linhagens como essa correndo soltas, tudo o que você precisa é de matemática básica para saber que, se eles continuarem dormindo por aí, acabarão infectados. Todos com essa linhagem demoníaca. E então, quem pode adivinhar? Isto mesmo, Jesus não pôde nascer. Ele não pôde nascer em um mundo infectado através de uma mãe mestiça que pôde rastrear a sua linhagem até Satanás. Este era o plano do diabo, já que Deus lhe disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça e quase que funcionou. Olhe para Gênesis 6:5. Diz assim: o homem tornar-se-ão tão perverso que diz que tudo o que ele queria fazer era pecar. Porquê? Porque a linhagem não produzia apenas filhos gigantes, não. Produzia os bons e velhos do tamanho normal, que também dormia com as mulheres. E deles nasceram pessoas como o Hércules, de todos os outros anormalmente fortes, que fizeram feitos poderosos. Um deles até fez a Bíblia, o Nimrod. Gênesis 5, o rei perverso que financiou a Torre de Babel. Porque construir uma torre para o céu? A sua arrogância é, na verdade, historicamente resistada. Eles disseram: venha, vamos voltar para onde caímos. Sim, eles usaram tijolos para construir o seu caminho de volta ao céu. Incrível! Portanto, por isso é que ela diz que eles queriam fazer tipo a Bíblia. Só há uma maneira que nós sabemos de voltar ao céu, mas eles queriam fazer a sua própria maneira. Estes filhos híbridos de aparência normal, ao longo do tempo, tornaram-se os pais dos hititas, dos gititas, dos jebuseus, cananeus, filisteus, etc. Nações pagãs que amavam pecados e amavam de se curvar a ídolos, fazerem sexo em grupo, crueldade, sacrifício humano, todas as coisas que os seus pais demoníacos lhes ensinavam. E é por isso que Deus fez Israel jurar nunca se casar com pessoas ou acasalar com elas. É também por isso que sempre que Israel tomou o seu território, Deus disse: não deixe ninguém vivo, elimine todos. Eu fui salvo por 10 anos inteiros, antes que o Senhor respondesse o motivo desta matança para mim. Mas isso é algo sobre o qual perguntei a ele em meus primeiros meses de cristianismo. Eu disse, quando comecei a ler a Bíblia: por que tanta matança? O cara estava dizendo ao Senhor: por que, Senhor, tanta matança? Deixa eu ver se ainda falta muito, está quase acabando, graças a Deus. Ok, em 2013 ele começou a me ensinar com tanta paciência e agora eu sei o porquê. O dilúvio foi um recomeço, mas como vemos, anjos caídos não são feitos com a terra. Um grupo chamado Titãs são tão famosos na história grega, mas uau, Deus é tão incrível. A história segue e ele não ao contrário. A história grega diz que os titãs de repente entraram em guerra uns com os outros, uma guerra terrível. Eles formaram equipes e se exterminaram até que nenhum permanecesse. A história diz que era como se a loucura descesse sobre os deuses, o que era estranho porque eram todos irmãos e irmãs. Bem, no livro de Enoque, que é muito mais antigo do que a história grega, diz que quando Deus julgou os anjos caídos, ele lhes disse: os seus filhos se voltarão uns contra os outros e se matarão até que nenhum seja deixado. Deus enviou esta loucura entre eles e eles se mataram, enquanto a humanidade se sentava sobre uma rocha e observava. Quando tão poucos deles permaneceram que não podiam mais ter reinos, clãs ou guerras, foi quando a humanidade se levantou e levou adiante o fim dos poucos que restavam. A história oral indígena, mexicana, sul-americana é muito boa em lembrar essas coisas, mas a história ocidental está ensinando estes fatos como mitologia grega, do 101 na faculdade. Diga-me quem é que é enganado, eles ou Deus? E agora ela começa por dizer aqui
em breve postarei o que o senhor compartilhou sobre seres específicos na segunda parte. Obrigada por ficar comigo. Curta e poste, comenta abaixo se você quiser compartilhar algo relevante sobre isso. Inscreva-se e receba as atualizações. Aqui está, meus queridos irmãos. Olha, tem aqui mais eu penso que já fiz este. Não, talvez este então será o próximo vídeo. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.